Fala galera, beleza? Professor Denis aqui falando. Vamos continuar a nossa revisão de potenciação e radiação em N, ou seja, no conjunto dos números naturais. Então vamos treinar mais um pouquinho para ficar craque aí quando a gente fizer essas mesmas contas com os números inteiros, né? Então essa é a segunda parte de um total de 2. Então vamos começar com o exercício 53. Completar os espaços entre parênteses com um número natural, de modo que a sentença obtida seja verdadeira nos casos. Então aqui, ó, temos que encontrar qual é o número natural que é ao quadrado da 81, certo? Então, esse número ao quadrado é o 9. 9 ao quadrado dá 81, certo? No próximo, qual é o número que é ao quadrado dá 121? Então, esse número é o 11. 11 ao quadrado dá 121. Então, perceba que isso que a gente está fazendo aqui, ó, nada mais é do que calcular a raiz, né? Raiz quadrada de 121 é 11, né? Então, a gente está fazendo o contrário aqui. Então, nesse caso aqui, qual que é a raiz, qual é o número que ao cubo dá 8? Que número que elevado ao cubo dá 8? Então, esse número é o 2. 2 ao cubo dá 8. Qual é o número que a quarta dá 16? Esse número é o 2. Agora, pulando aqui para a letra D, ó, são contas um pouquinho mais complexas, né? Mas tem até Vocês podem consultar os exercícios anteriores, não tem problema. Vai procurando lá onde esses números aparecem. Isso facilita para responder esses exercícios. Não tem problema consultar, né? Esse tipo de conta é de tanto fazer mesmo que você vai decorando e vai ganhando agilidade, tá? Não tem problema consultar. Não é sempre que você vai ficar calculando todos esses valores. Então, aos poucos você vai fazendo sempre o mesmo exercício e vai decorando, assim como foi na tabuada, ó. Então, aqui qual é o número que é o cubo da 343? Então, a gente já fez essas continhas algumas vezes nos outros exercícios. Esse número é o 7. 7 ao cubo dá 343. Agora, aqui no próximo, ó, qual é o número que a quinta dá 243? Então, esse número é o 3. 3, a quinta dá 243. Agora, qual é o número que a nona dá zero? Então, como a gente já viu, esse número é o zero mesmo. 0 elevado a 9 dá zero. E qual é o número que a sétima dá 1? Então, esse número é o próprio 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 7 vezes vai dar 1. Agora na letra E é um pouquinho diferente, ó. Aqui o buraquinho ele está no expoente, né? A gente tem que completar com o expoente, ou seja, 5 elevado a quanto dá 25? Então esse número aqui só pode ser o 2. 5 ao quadrado dá 25, ou seja, 5 elevado a 2 dá 25. Agora, 8 elevado a quanto dá 64? Então é 8 elevado a 2, tá? Não é vezes, é elevado. 8 elevado a 2 dá 64. Agora, 4 elevado a quanto dá 64 também? E aí esse número aqui só pode ser o 3. 4 a terceira dá 64. E no próximo, ó, 5 elevado a quanto dá 125? Então esse número aí é o 3. Agora no exercício 54. Completar com um número natural de modo que as sentenças fiquem verdadeiras. Então, muito parecido com o que a gente fez aqui em cima, né? Só que aqui em cima eram só potências, agora são raízes, mas é a mesma ideia. A gente tem que completar a sentença. Raiz de que número dá 7? Então, é raiz de 49. Raiz de que número dá 9? Então, raiz de 81. Aqui no próximo, raiz cúbica de qual número dá 2? Então, esse número aqui é o 8. Então, perceba que a gente está fazendo aqui é o contrário da raiz, né? Então, no fundo, a gente está fazendo uma potência aqui, ó. Se você fizer 7 elevado a 2, que está escondidinho aqui, 7 elevado a 2 dá 49. 9 elevado a 2 dá 81. 2 elevado à terceira dá 8. Então, a gente está fazendo a operação inversa. Então, aqui, que número que é o cubo dá 5? Então, a gente pode fazer 5 elevado ao cubo, que dá 125, certo? Agora, na letra E, é o contrário aqui, ó. Agora, o buraquinho está no índice da raiz. Qual que é o índice da raiz que a gente tem que colocar aqui para que a sentença seja verdadeira? Ou seja, raiz de que índice de 64 dá 8? Então, aqui só pode ser 2, tá? A raiz quadrada de 64 dá 8. Agora, a raiz de que índice de 64 vai dar 4? Aqui esse índice aqui só pode ser 3, raiz cúbica de 64 dá 4. E aqui raiz de algum índice de 125 dá 5. Esse número só pode ser o 3. Dá até para você conferir, né? Ó. Se você fizer 5 a terceira, tem que dar 125. Nesse caso aqui deu certo. Agora, qual que é o índice que a gente coloca aqui? Ó? Raiz de que índice de 16 dá 2? E aqui dá 4. Então, para conferir, faz 2 elevado a 4, dá 16 e dá certinho.
Exercício 55. Determinar o número n natural que torna as sentenças verdadeiras nos casos. Então é muito parecido com os exercícios que a gente acabou de fazer, né? Só que antes era um buraquinho que tinha lá. A gente tinha que preencher aquele espaço vazio com um número. Aqui é uma incógnita, colocou um n no lugar. Mas é a mesma ideia. Qual é o número que eu coloco no lugar do n para que essa sentença seja verdadeira? E esse número tem que ser um número natural, certo? Então, que número que é o quadrado dá 400? Então, esse número só pode ser o 20. 20 ao quadrado dá 400. Na letra B, que número que é o cubo dá 8? Então, esse número só pode ser o 2. Na letra K, está ao contrário. O n está no expoente agora, né? Então, 5 elevado a qual número dá 125? Então, esse número aqui só pode ser o 3. Na letra L, 5 elevado a qual número dá 625? Então, esse caso aqui vai dar 4. 5 elevado a 4 dá 625. Agora, dois desafiozinhos na letra O. 1 elevado a n é igual a 1. Que número que eu elevo 1 para dar 1? Então, pode ser várias respostas, né? Pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Qualquer número que eu coloco aqui dá certo. Então, n é qualquer número natural. 1 elevado a qualquer número vai dar 1. Então, n pode ser qualquer número natural. Agora, na letra P, ó, 1 elevado a n dá 2. Que número que eu elevo 1 que vai ter como resposta o 2? Nenhum número, né? Então, nesse caso aqui não existe. Não existe um n que torna essa sentença verdadeira. Agora, aqui no 56, ó, determinar o número natural n nos casos. Então, muito parecido, só que com raiz. Ó. Raiz quadrada de que número dá 5? Então, a gente já sabe que esse número é o 25. Raiz cúbica de que número dá 5? Então, esse número é o 125. Você pode conferir, ó, faz 5 a terceira dá 125. Então, esse número é o 125. Agora, no K, ó, muito parecido, só que agora a incógnita está no índice aqui, ó. Então, raiz de índice n é igual a 11. Quem que tem que ser esse número n aqui, ó? Então, nesse caso aqui é o 2, né? Porque raiz quadrada de 121 dá 11. Agora, no próximo, ó, raiz de qual índice de 64 dá 8. Então, também nesse caso aqui é raiz quadrada, né? Então, o índice é 2. Agora, na letra aqui, ó, qual que é o índice? Raiz oitava de qual índice vai dar 3. Então, não existe, né? Não existe nenhum número natural. Nenhuma raiz de 8, nem quadrada, nem cúbica, nem quarta, nem nada, vai dar 3. Então, não tem solução essa pergunta aqui, essa sentença. Não tem resposta. E na letra R, ó, raiz enésima de 25 dá 2. Então, quem tem que ser esse número aqui, ó, que está no lugar do n? Então, a resposta também não existe nenhum número natural. Raiz de nenhum índice de 25 nunca vai dar 2. Então, não tem como, não tem nenhum número natural que torne essa sentença verdadeira. Agora, no exercício 57, tem umas expressõezinhas com potências e raízes. Então, só para vocês treinarem um pouquinho. Ó. Então, no fundo, o que você tem que fazer é calcular a expressão, dando prioridade para as potências e raízes, depois multiplicações e divisões, e depois as adições e subtrações. Então, aqui ó, tem um monte de potência. Então, calcula todas as potências. Ó. 2 à quarta dá 16, 5 elevado a 0 dá 1, e 1 elevado a 9 dá 1 também, certo? E mantém os sinais que estão nas continhas aí. Fecha o parênteses, copia o sinal de dividir, abre parênteses, 5 ao quadrado dá 25, 3 ao quadrado dá 9. Fecha o parênteses. E aqui, ó, 3 ao quadrado dá 9. Agora faz as continhas aqui dentro dos parênteses, ó, 16 menos 1 mais 1 dá 16, dividido por 25 menos 9 dá 16. E copia o 9 aqui, que como ele está adicionando, ele tem que esperar o resultado da divisão, 9. E aí é só fazer a continha, ó, 16 dividido por 16 dá 1, mais 9 dá 10 na resposta do item A. Na letra C, ó, a mesma coisa, ó, resolve todas as potências, então 7 ao quadrado dá 49, 6 ao quadrado dá 36, 8 ao quadrado dá 64, copia o dividido, abre parênteses, 6 ao quadrado dá 36, 2 ao quadrado dá 4, fecha o parênteses. Aí 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16. Copia o sinal de igual. Agora, ó, tem que fazer as continhas, né? Bem parecido com o que a gente já fez nesse ano com as expressões, ó. Primeiro faz essa subtraçãozinha, 49 menos 36 dá 13. E aqui tem toda uma divisão, ó. 64 dividido pelo resultado dos parênteses. Aqui dentro dos parênteses dá 32, né? Então 64 dividido por 32 dá 2. E por último, essa adiçãozinha aqui, ó, 9 mais 16 dá 25. E aí, somando todos os resultados, ó, 3 mais 2 dá 15, mais 25 dá 40.
Muito bem, na letra E, ó, a gente tem uma expressãozinha com raiz, mas a ideia é a mesma. Ó. Primeiro, vamos manter a ordem de prioridade. Ó, aqui dá raiz de 25, dá 5. Raiz de 16, dá 4. Aqui tem toda uma continha para fazer. Ó. Primeiro faz a conta aqui dentro, 25 menos 16 dá 9, raiz de 9 dá 3. Fecha o parênteses, copia o sinal de multiplicação, raiz de 49 dá 7. E menos raiz de 81 vai ficar menos 9. Agora faz a continha aqui dentro dos parênteses, ó. 5 menos 4 dá 1, mais 3 dá 4, né? Então, 4 vezes 7 menos 9. Perceba que eu não posso fazer essa subtração aqui, ó, porque o 7 está preso nessa multiplicação. Então, ele tem que esperar o resultado dos parênteses para depois fazer a multiplicação. Não pode fazer a subtração antes. E aí, 4 vezes 7 dá 28, menos 9 vai dar 19. Beleza, pessoal?